Olá pessoal, professor Saulo Santos aqui para a nossa aula número 67 de Lógica de Programação. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e dá um like para fortalecer o canal. Vamos lá então, pega uma xícara de café e vamos colocar a cabeça para pensar. Lembra quando eu resolvi um algoritmo que trabalha como um somador de números? Nesse exemplo, a gente está somando todos os números entre 1 e 10. Já para esse exercício, a gente tem que escrever um algoritmo que calcula o fatorial de um número natural. E veja que a solução de um programa que calcula o fatorial de um número é muito semelhante à solução que calcula o somatório de um número. No lugar da soma, utilizamos o símbolo de multiplicação. Basta você trocar o símbolo de soma pelo símbolo de multiplicação. Mas tem aí também uma pequena diferença. No algoritmo do somador, a gente inicia a variável em 0 e no algoritmo do fatorial a gente inicia a variável em 1. Se a gente iniciar a variável do fatorial em 0, o resultado de qualquer fatorial de qualquer número sempre vai ser 0. E tem mais um detalhe, o fatorial de 0 é 1. Então a gente vai ter que implementar essa funcionalidade no nosso código. Vamos lá, vamos ver então como é que fica isso. Eu já tenho aqui declarada as variáveis fatorial, já iniciei essa variável em 1, a variável número, que vai ser lida aqui pelo usuário, e a variável contador, que eu vou usar no laço de repetição. Então, vamos iniciar aqui pelo laço de repetição. Vamos usar aqui, olha, contador, recebe 0, contador, ele vai até o limite da variável número, que é o número que o usuário digitou, e contador mais. Feito isso, eu vou agora iniciar o cálculo do fatorial. Como a gente já viu, o cálculo do fatorial é bem semelhante ao cálculo do somador. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer fatorial, vai receber fatorial vezes contador. Tá? Lembra que fatorial é importante que fatorial comece em 1, por quê? Porque você vai pegar esse número 1 e vai multiplicar pelo contador. O contador aqui começa em 0, aliás, em 0 não, o contador não pode começar em 0, vamos começar o contador em 1, porque senão ele vai zerar o meu fatorial. Então o que acontece? Fatorial começa em 1, contador começa em 1, 1 vezes 1, ele guarda o número 1 no fatorial. Em seguida, o contador passa a valer 2, aí ele vai fazer 2 vezes 1 e vai guardar o 2 no fatorial. Depois o contador passa a valer 3, ele vai fazer 3 vezes 2, vai guardar o 6 no fatorial. E assim sucessivamente. O que a gente faz aqui agora? Vamos imprimir o resultado desse fatorial. Vamos lá então, printf fatorial vai ser igual porcentagem LD, porque eu estou usando long int, fatorial. Vamos analisar a resposta. Aliás, deixa eu colocar esse fatorial aqui embaixo para reduzir aqui a largura. Vamos lá, vamos executar esse código. Então tá lá, digite um número, eu vou colocar aqui o número 3, fatorial de 3 é 6. Tá? Então tá lá, fatorial igual a 6. Vamos fazer uma nova execução aqui. Fatorial de 5, 120. E vamos calcular agora fatorial de 0. Fatorial de 0 é 1. Tá lá, fatorial de 0 é 1. E agora, por fim, fatorial de 1 também é 1. Tá? O que a gente pode fazer de interessante aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a máquina imprimir para a gente o fatorial dos números de 0 a 10. Vamos fazer isso então? Vamos lá. O que eu preciso aqui? Eu vou precisar de um outro laço. Eu vou usar aqui, olha, eu vou cancelar essa entrada de dados, porque agora eu não vou mais pedir para o usuário digitar um número, eu quero que o código exiba todos os números, todos os fatoriais de 1 a 10. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vamos criar aqui um for, onde a variável número, ao invés de ser digitado um valor para ela, eu vou atribuir o valor 0, supondo que o usuário está digitando 0, e esse número ele vai até o 10. Então eu vou calcular todos esses fatoriais. Número mais, tá?
Tá? O que acontece aqui? Eu tenho um for, e na linha 18 e na linha 19 eu tenho um outro for, ou seja, eu tenho um encadeamento de duas estruturas de repetição. O que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou deslocar essa estrutura aqui para dentro para mostrar para o usuário, né, para o programador, que essa estrutura está fora e essa estrutura aqui está dentro. Ou seja, essa estrutura aqui, da linha 19 e 20, ela vai ser repetida 10 vezes. Aliás, 11 vezes, de 0 a 10. Tá? Agora, o que acontece? Que eu tenho? Se eu rodar esse código dessa forma, eu vou ter um problema. Vamos verificar? Olha só. Vamos ver se eu consigo mostrar o problema para vocês. Está lá, olha. Ele imprimiu para mim simplesmente fatorial de 0. Né? Uma única impressão. E não é isso que eu quero. Eu quero 11 impressões. Então, o que acontece? Esse printf que está aqui na linha 22, ele tem que fazer parte dessa estrutura de repetição. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui para que esse printf, que eu vou deslocar para cá, para essa posição, para essa posição, então as linhas 19, 20 e 21, elas visualmente, elas estão dentro aqui do meu laço da estrutura da linha 18, tá? Mas, na verdade, ela não está dentro, né? Para que ela fique exatamente dentro dessa estrutura, que esse printf seja executado 11 vezes, eu tenho que abrir as chaves na linha 18 e fechar as chaves aqui, criando o meu bloco. Tá? Então, abri chaves na linha 18, fechei na linha 22, e aí eu tenho, então, essas três linhas aqui formando um único bloco. Lembrando que essa linha aqui do fatorial, ela poderia estar escrita aqui na frente, tá? Então eu teria as linhas 19 e 20 sendo executadas pelo laço da linha 18, tá? Mas por uma questão aqui de organização aqui, eu vou deixar essa linha aqui embaixo, tá? Vamos executar agora, vamos verificar. Eu vou mostrar para vocês que ainda vai ter um erro nesse código. Vamos analisar. Olha só, esse não é exatamente esse erro que eu queria mostrar. Vamos corrigir esse erro da seguinte maneira. Olha, vamos colocar aqui um /n para ele quebrar a linha. Tá lá, quebrou a linha e está mostrando para mim aqui, olha, fatorial 1, 1, 2, 12. Esses não são números de fatoriais. O que está acontecendo aqui? Antes de fazer essa correção, vamos melhorar um pouco a saída desse dado. Vamos fazer o seguinte, olha, nessa mensagem aqui, eu vou inserir isso aqui, olha, uma porcentagem LD, vou colocar aqui o sinal de exclamação, que é da notação do fatorial, e esse elemento aqui vai ser o elemento que eu vou imprimir aqui agora, que vai ser o meu contador. Tá? Então o contador vai ser impresso aqui, o contador está valendo 0, então vai aparecer o que? 0 fatorial. E aqui o resultado do 0 fatorial. Vamos verificar? Tá lá, olha, fatorial de 1, 1, fatorial de 2, 1. Na verdade, eu não quero fatorial de 1, quero começar com fatorial de 0. Na verdade, não é o contador que eu tenho que imprimir, é o número que eu tenho que imprimir. Então, vamos lá. Tá lá. Agora sim, olha, fatorial de 0, 1. Ok. Fatorial de 1, 1. Ok. Fatorial de 2, 2. Ok. Fatorial de 3 está dando 12. Na verdade, não pode dar 12. Fatorial de 3 é 6. Tá? O que está acontecendo aqui? Ele está usando os valores acumulados como o valor inicial do fatorial. Tá? E o fatorial de um número, quando a gente calcula, sempre tem que começar com 1. E aí ele está usando os valores que estão acumulados para iniciar o valor do fatorial. Tá? Para corrigir esse problema, vamos fazer o seguinte, ó, vou copiar essa linha aqui e dentro desse for, dentro desse laço aqui da linha 18, sempre que eu for iniciar o cálculo de um novo fatorial, eu seto essa variável em 1. Então, vamos analisar. Olha só, agora sim a gente tem o resultado. Olha lá, fatorial de 0, 1, fatorial de 3 é 6, fatorial de 4, 24, está correto. O que a gente pode fazer agora para finalizar esse exercício? Melhorar a formatação de saída aqui. Como é que eu faço para melhorar essa formatação? Verifica o seguinte, olha só, aqui no 0 ele está dando uma descompassada aqui
quando ele chega no fatorial de 10. Por quê? O fatorial de 10 tem 2 casas decimais. Então, vamos fazer essa correção. Vamos colocar o número 2 aqui em formatação. Vamos executar o código novamente. Tá lá, olha só, agora ele já alinhou os valores do fatorial, de representação do fatorial. Agora eu tenho que alinhar essa minha saída aqui. Como é que eu faço para alinhar? Eu analiso aqui qual o último valor gerado, olha só, e conto quantas unidades tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Pego esse número 7, adiciono aqui, executo novamente, tá lá a nossa saída do nosso código, entendeu? E a gente pode então conferir os resultados do nosso código. Eu abri aqui a minha planilha e vamos iniciar aqui os valores. Olha, fatorial de 0, a gente sabe que é 1. Fatorial de 1, qual é o resultado dele? Como é que eu obtenho? Eu pego esse número 1 e multiplico por esse 1 que está aqui. Agora, puxo, copio e colo até aqui embaixo, e aí eu tenho os resultados, fatorial de 1, 1, fatorial de 2, 2, 3 é 6, 4, 24, tá? E aí bate então com o resultado do nosso código. Bom, é isso. A gente encerra então essa aula, mas se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu te ajudo. Te vejo então na nossa próxima aula para resolver mais um algoritmo.